Graças e paz, irmãos. Amém. Mais uma vez, Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui, aqueles que terão a oportunidade, estão tendo agora de cultuar conosco, ouvir a palavra de Deus pela live, pelas pregações que serão ouvidas durante essa série, que seja uma bênção para a nossa vida e que o Senhor trate cada um de nós segundo a sua boa vontade, a sua misericórdia, a sua graça, porque eu tenho certeza que nessas mensagens que serão pregadas aqui, alguma dessas emoções que serão tratadas aqui vai tocar na sua vida. Talvez algumas delas você já tenha situações muito bem resolvidas, e não tem problema. Você vai ouvir a palavra de Deus, a emoção na perspectiva da palavra de Deus, do nosso Criador. Você vai melhorar aquilo que você já tem muito bem. E aquilo que você ainda não tem entendido sobre as suas emoções, é a oportunidade de você ser edificado pela palavra. E também absorver isso e levar para outras pessoas, né? Porque a gente não pode ser um tijolo baiano, né? Qual é o tijolo baiano? O tijolo baiano é aquele tijolinho que quando recebe água, ele absorve toda a água. A gente não pode ser crente tijolo baiano, Fábio. Vai ter que ser crente esponja. A esponja ela absorve água, mas quando ela aperta, o que acontece? Sai a água. Então a gente tem que ter a palavra de Deus e a presença de Deus na nossa vida, assim como uma esponja com a água. Na hora que você vive os momentos difíceis, ou que alguém chega em você com uma situação e te aperte, o que vai sair dali é a água da vida. Água da vida. Porque senão a gente vai se tornar só um recipiente que recebe, só recebe, e nunca transfere, né? Então, já aprendeu uma hoje. Você é crente tijolo baiano ou é crente esponja? É crente tijolo baiano ou crente Scott Bright? Aí você escolhe aí. Amém? Tem os crentes baianos aqui, né? Filhos de baiano. Eu sou casada com uma que é mistura de baiano com capixaba, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando do tijolo baiano. Vamos ler Gênesis 3:10, que a pastora Rosana já leu aqui. Como foi dito já, o tema central dessa série que se inicia hoje é emoções curadas, vidas restauradas. E a emoção que nós vamos juntos aprender hoje é sobre o medo. O medo, né? Quem é que tem medo do lobo mau? Né? Não era assim? Dorme, nenê, que a cuca vai pegar. Papai foi na roça, mamãe já vem já, né? E a criança sozinha em casa lá com a cuca, né? Você canta, né? Tá criando trauma já desde... Ela dorme rapidinho, mas eu dormiria também, né? Já tá criando um bicho aí na cabeça dela, né? Quem tem medo do lobo mau, da cuca, né? Do sapo, da barata, da lagartixa, da conta no vermelho, da mulher ir embora, do marido ir embora, de faltar dinheiro, o velho do saco, o que vai acontecer em 2026, né? E se Jesus voltar e eu ficar? Eita! Não é verdade? Cada um tem um medo aqui ou não? Ou todo mundo é suficientemente resolvido, né? Gênesis 3:10. Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Deixa esse texto aí, daqui a pouco a gente vai voltar nele. O que são as emoções? O que são as emoções? Geralmente nós confundimos emoções com sentimentos. A gente acha que emoção e sentimento são coisas parecidas, e não são. Emoção é uma coisa, sentimento é outra. E como nós reagimos a isso é outra, então. O que são as emoções? As emoções... Preciso fazer essa introdução aqui, porque o que acontece? Os outros irmãos, não sei se eles terão tempo para falar de novo essa explicação. Mas para você guardar aí o que são as emoções. As emoções são reações complexas
e automáticas. Veja bem, emoções são reações complexas e automáticas. Você faz às vezes sem perceber, está automatizado já a emoção. Do corpo e da mente. A gente responde de forma automática, o corpo e a mente, por estímulos. Uma palavra que está sendo muito dita hoje aí para falar de estímulos são gatilhos. Teve um gatilho, é um estímulo. Estímulos que podem ser internos ou externos. Depois eu vou mandar isso aqui no grupo. Você que está anotando, se você quiser depois ter isso completo, se perder alguma palavra, eu vou mandar no grupo. Nosso grupo da igreja. Esses estímulos internos ou externos funcionam como um sistema de alerta para nos ajudar a adaptar ao ambiente, envolvendo componentes fisiológicos. O que são componentes fisiológicos? O nosso coração, o nosso corpo. O nosso coração fica acelerado muitas vezes, dependendo da emoção. Dá aquele frio na barriga, isso são coisas fisiológicas. Alguns precisam até de um banheiro. Por incrível que pareça. São as emoções, são os estímulos internos ou externos provocando reações fisiológicas. Podem ser reações cognitivas, ou seja, a partir do momento que você tem uma emoção, você começa a avaliar as coisas, sentir raiva daquela pessoa, aí você começa a avaliar ela. Aí você começa a pensar sobre ela. E dependendo do quanto você está tomado pela sua emoção, você vai avaliar aquela pessoa sempre negativamente. E todo mundo que parecer com aquela pessoa vai te despertar aquele gatilho da raiva que você sentiu pelaquela outra que não tem nada a ver. Mas como ele parece com aquela, você reage igual. Ou pode ser reações comportamentais. Então, fisiológicas, cognitivas e comportamentais. E o que são as comportamentais? São as nossas reações do corpo. O corpo fala. Quando você está feliz, o que você dá? Risada. Seus olhos ficam mais abertos. Quando você está bravo, todas as nossas rugas faciais ou tristes aparecem. Né? O nosso comportamento, a gente fica mais expansivo quando está alegre. E a gente fica mais em posição de defesa quando está com medo, quando está com raiva. Né? Você fica mais cabisbaixo, seu corpo fica mais... geralmente você se curva mais quando está em tristeza. O corpo fala. E tem vários livros aí falando sobre isso, sobre a expressão do corpo. Os policiais, por exemplo, principalmente aqueles que trabalham com ciências forenses, quando eles vão fazer interrogatórios, eles provocam emoções para que possam capturar reações. Você matou? Se o cara fala não e engole a saliva, é porque é sim. Você estava em tal lugar, dependendo o lado que ele levanta o olho para pensar, quer dizer que ele estava. Tudo isso já está capturado de forma científica no nosso comportamento. E dizem que as pessoas mais difíceis de serem mapeadas são os psicopatas, porque eles não expressam emoções. Então, ele já ali para ele não, as coisas não têm valor em si mesmo. Por isso que eles fazem tantas atrocidades. Eles não têm emoções e o sentimento que eles têm por algumas coisas são diferentes dos nossos. Essas reações, elas são passageiras, mas influenciam decisões, comunicação e incluem emoções básicas. O que são essas emoções básicas que geralmente a gente ouve? Quais são as emoções básicas? Eu já falei algumas aqui. Alegria, tristeza, raiva, medo. Além de outras que são mais complexas, como culpa, vergonha. E todas essas coisas, por mais que pareça que elas acontecem aleatoriamente, essas emoções, na verdade, irmãos, essas emoções elas são aprendidas. Você aprende a ter medo. Você aprende a ter raiva. Você aprende a ter alegria. As emoções são aprendidas. Nós somos criados, cada um aqui num lar, em uma casa, e se essa casa era mais alegre do que triste, você naturalmente, sem perceber,
se tornará um adulto alegre. A ponto até de ser alegre num ambiente que não é para ser alegre. Contar piada no velório. Porque você vai graça em tudo. Você foi treinado para achar alegria nas coisas. Para achar a parte positiva. Assim como aquele que é criado num sistema muito fechado, onde há muita cobrança, onde há muita pressão, onde gera muita tristeza, onde gera muita insatisfação, onde às vezes a pessoa é rejeitada, geralmente é aquela pessoa que é calada, aquela pessoa que não consegue se conviver com outras pessoas porque ela tem uma tristeza sistemática na sua vida. Ela acha que muitas vezes nunca vai alcançar. E aí vai gerando outras coisas, como rejeição e por aí vai. E eu não quero entrar nisso agora, só tirou exemplos de como existem coisas que acontecem na nossa vida que elas estão já em nós antes de você conhecer o Evangelho, conhecer a Cristo, se entender como gente. Quando você se entendeu como gente, tudo isso já estava formado em você. Bom ou ruim em relação à forma que você reage. Mas já está em você, é um sistema. Por isso que eu digo, emoções são aprendidas. Pastor, quer dizer que eu posso aprender a ser feliz? Sim. Sim. A Bíblia é cheia de lições para quem quer ser feliz, bem-aventurado. Vou te dar um exemplo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Feliz é o homem. Dá para aprender a ser feliz. Dá para ter práticas para ser feliz. Bem-sucedido, próspero, será o filho que honra o pai e tudo vai dar certo para ele. A Bíblia é cheia disso. Mas nós passamos por essas coisas e não entendemos que isso está lidando com emoções, sentimentos e comportamentos. A gente não percebe isso. Por quê? Porque a gente fala pouco sobre isso. Isso quer dizer, então, que as emoções, elas são classificadas entre emoções positivas e emoções negativas? Não. A raiva não é melhor que a alegria, irmãos. A raiva não é melhor que a alegria. Não é a alegria é boa e a raiva é ruim. Depende do momento que você está sentindo alegria, depende do momento que você está sentindo raiva. Paulo vai dizer que existe uma tristeza que leva à reflexão. Ele tem um versículo específico disso para quem for falar aqui da tristeza, que já deve ter visto isso, mas você que não viu, Paulo tem um versículo que fala que a tristeza levou a uma posição melhor. Então nem toda tristeza é ruim. Todas as emoções te fazem tomar decisões. Todas. Você não passa pelas emoções sem tomar uma decisão. Porque muitas vezes não tomar decisão é uma decisão. Eu não fiz nada. Sim, acabou de tomar uma decisão. Não fez nada. Tem uma sátira aí na internet que fala que tinha lá um hebreu que estava lá com Moisés para entrar no Mar Vermelho. E aí ele está contando para outra pessoa isso, né? Ele fala, vou, não vou, vou, não vou. O mar abriu, o povo foi passando e falou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. O mar fechou e eu fiquei. Não tomou uma decisão. Mas acabou tomando uma decisão, ficando. E quantas pessoas, ao não tomar uma decisão em relação a Cristo, irão ficar de verdade? Porque as nossas decisões estão ligadas àquilo que é a nossa base, as emoções, como reagir nas emoções, os sentimentos que essas emoções geram. Eu não sinto uma coisa boa ou ruim simplesmente por causa do meu pensamento. Não, as emoções estão envolvidas ali. As pessoas geralmente se unem em grupo porque gostam daquele grupo e por causa daquelas emoções. O que as emoções são geradas naquele grupo. Ninguém fica num grupo onde não se sente, onde sente que está num ambiente desagradável. E é assim que você deve classificar então as emoções. Emoções agradáveis e emoções desagradáveis. Porque não é agradável sentir raiva. Sentir raiva não é agradável. Sentir raiva, inclusive, gera coisas negativas no nosso organismo. Mas é agradável sentir alegria. Porque, inclusive, a alegria gera coisas positivas no nosso organismo. E veja, irmãos, quem nos fez assim,
dotado de emoções, de sentimentos, de pensamentos, foi Deus. Agora, existem emoções em nós que são próprias, vinculadas a atributos de Deus. E tem emoções em nós que nós vamos perceber que elas começaram a surgir, não foi porque elas vieram de Deus. Foi por causa da nossa humanidade caída, por causa do pecado. Emoções agradáveis e emoções desagradáveis. Então, as emoções como alegria, amor e gratidão são geralmente agradáveis, como eu disse aqui. Tristeza, medo e outras podem ser desagradáveis e dolorosas. Mas as emoções, se você já percebeu aqui o que eu disse, elas são adaptáveis. As emoções são agradáveis e desagradáveis e elas são adaptáveis. O que significa isso? Mesmo aquelas emoções que são desagradáveis, elas têm um valor. Vou repetir. Mesmo as emoções desagradáveis têm valor. Lembra que eu falei aqui que o apóstolo Paulo vai falar de uma tristeza que gerou algo positivo? Nós vamos, na série aqui, quando chegar na tristeza, isso vai ser dito. Tristeza que gerou algo bom. Salomão vai dizer que é melhor estar na casa de luto. Porque ali é o quê? Reflexão. E você vai ver o fim de todas as coisas. E você não está lá alegre, você está lá triste. Você está lá em luto. É um exemplo de uma emoção adaptável. Você precisa, e eu preciso aprender a adaptar as emoções que nos afetam, irmãos. Porque tem gente aqui que é ansiosinho. Tem outro que tem raivinha do amiguinho. Tem raivinha do amiguinho. Tem outro que é violento, porque dá lugar à raiva. A raiva se torna excessiva, a ponto de se tornar uma ira. E essa ira fazer matar o seu irmão só porque fez um sacrifício melhor. Inveja. Tem os invejosozinhos. Secadores de pimenta, né? Tem de tudo. Mesmo as emoções desagradáveis têm valor. Por exemplo, o medo nos alerta para o perigo. O medo pode ser usado como um fator que alerta positivo. A tristeza nos ajuda a processar perdas e a raiva pode nos motivar a lutar contra a injustiça. A Mary falou que a raiva pode fazer tomar uma decisão. Nesse caso aqui do que eu estou explicando, é exatamente o que a Mary falou. Que a raiva pode nos motivar a lutar contra a injustiça. Porque ninguém luta contra a injustiça, né? Tranquilinho. Dando risada. Ah, que pessoa amorosa. Não. Quando o Rambo põe a faixa lá e que ele vai se vingar de todo mundo, você fala, cara, eu queria ser o Rambo. Aquela raiva dele contra a injustiça, você fala, cara, eu queria ser esse cara. Quando você vê qualquer herói lutando contra a injustiça, ele está usando de violência. Ele está usando de raiva. Mas está sendo direcionado contra o mal. Pode observar. O que isso tem a ver com Gênesis 3:10 e o medo? Por que é tão importante esse versículo? Ele respondeu, ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Esse versículo, irmãos, ele é muito significativo. Porque antes desse versículo e antes dessa parte da história não tem medo. Adão não tem medo de Deus. Eva não tem medo de Deus. Eles não têm medo de nada. Nada para eles gera vergonha, nada para eles gera culpa. Tá tudo bem no reino da Dinamarca. Paraíso está certinho. Tudo funcionando bem. Adão e Eva numa eterna lua de mel. Até que vem a queda. E aqui, Adão já comeu do fruto, Eva já comeu do fruto. Serpente já foi usada por Satanás. E o sentimento que aparece quando Deus pergunta a Adão, aonde você está, Adão? Como se Deus não soubesse onde Adão estava, né? Essa é uma característica muito interessante de Deus. E você vai entender porque Deus faz perguntas ao homem. Onde você está, Adão? Eu estou escondido. Estou brincando de esconde-esconde com o Senhor. E sabe por que eu estou brincando de esconde-esconde? Porque eu estou com medo. Agora, quem falou para ele que ele tinha medo? Se o medo não existia antes. Quem identificou esse sentimento nele, de medo?
Talvez o escritor aqui, inspirado por Deus, trouxe a definição dada pelo próprio Deus, mas provavelmente Adão ali estava sentindo algo desconhecido, porque a Bíblia diz, na hora que você comer, você vai ser conhecedor do bem e do... E aqui ele está conhecendo o mal. O fruto da vergonha e da culpa é o medo. Ele se esconde. Essa é a primeira caverna que tem na Bíblia. Os homens com medo entram em vários tipos de caverna. Adão entrou na caverna da culpa. Na caverna da vergonha. E Deus fala, por que você está aí? Por que você está aí, Adão? Porque eu tive medo. Pois eu estava nu. E por que ele identificou que estava nu? Ele está dando a resposta errada. A resposta deveria ser, eu estou com vergonha do Senhor. Por quê? Porque o Senhor mandou fazer uma coisa, eu não fiz. Eu fiz diferente. E aí eu percebi que agora eu e a minha esposa estamos nu. E agora quando eu vejo ela nu, que antes para mim não tinha pecado algum, não tinha dor nenhuma, não tinha culpa nenhuma, não tinha vergonha nenhuma, agora eu fiquei com vergonha de quem eu sou e aparecer com quem realmente eu sou na sua presença. Irmãos, quantas vezes Deus já tinha visto Adão pelado? Foi ele que fez Adão pelado. Nu. Deus não pôs roupa em Adão. Ele se encontrava todo dia daquela forma. Mas a partir do momento que houve o afastamento de Deus, o que ele falou? Não, Deus não pode me ver assim. E esse é nu da roupa, é nu da inocência. É nu de ser quem ele era e não é mais. E quando ele faz isso, todos nós passamos a ser essa pessoa. Porque eu tenho certeza que você e eu estamos numa luta constante de querermos saber quem nós realmente somos. E muitas vezes perante Deus temos vergonha de quem nós estamos sendo. E nós não queremos ser quem somos, nós queremos ser aqueles homens e mulheres que Deus nos criou para ser. Por isso que nós estamos constantemente pedindo a Deus que nos transforme. E no momento que esse sentimento de eu não sou o que eu deveria ser, deixar de existir em nós, existem duas opções. Ou nós já nos tornamos perfeitos e estamos com o Pai, ou nós perdemos o caminho e estamos vivendo do jeito que nós queremos ser e fazendo o que nós queremos ser e sentindo e dando vazões a todas as emoções, inclusive emoções desagradáveis. A gente tenta reprimir as emoções. A gente faz isso direto. A gente reprime as nossas emoções. Eu escondi aqui, é esse ato de reprimir. Eu me escondi do Senhor, porque o que eu estou sentindo, eu não posso pôr para fora. Mas quem é capaz de se esconder de Deus, irmão? Não dá. Os irmãos estão entendendo? O medo, então, é uma emoção que nasce na humanidade após o pecado. Então, ele vem acompanhado da culpa, da vergonha. E ele faz o homem esconder-se. Não há medo e não há fuga. E não há separação entre Deus e o ser humano antes do pecado. Então o medo é uma emoção característica de todas as vezes que nós nos afastamos de Deus. Porque se Deus tudo pode, nós estamos com Deus, eu vou ter medo do quê? Temer porque se eu estou... Você nunca perdeu batalha e eu estou com ele? Por que eu estou numa batalha e tenho medo da batalha? Porque, na verdade, a questão não é o medo. É a minha confiança que realmente ele está comigo e eu estou com ele. Aí vem o medo. Porque Adão está sentindo medo, Pérez? Porque no dia que você comer do fruto, certamente morrer, ele está com medo disso. Agora não tem mais. Eu estou sentindo uma coisa em relação a Deus que eu tinha total liberdade, que não é mais igual eu não sentia antes. Eu quero ler com você 1 Reis 19. Então identificamos o medo, identificamos aonde nasce o medo. Por que o medo acontece? Isso vai se repetir na história de um homem muito usado por Deus e poderoso, e que nós conhecemos a história dele. 1 Reis 19, versículo 1. Vamos lá. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal.
Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nessa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. O que ele tinha feito aos profetas de Baal, que estava no versículo anterior? Matou todos. Ela está dizendo, amanhã até essa hora, o que você fez com eles eu vou fazer com você. Elias, 3, teve medo. Elias teve medo e a reação ao medo foi a fuga. Lembra que eu falei que o medo traz questões comportamentais? Ele teve medo e ele fugiu. Teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. 4. E depois foi sozinho. Outra coisa que o medo faz: te afasta das pessoas. Faz você fugir, faz você andar sozinho. Ele teve medo e fugiu para salvar a vida. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou pedindo para morrer. Outra coisa que o medo faz: paralisa a sua vida a ponto que você mate alguma coisa. Até você mesmo. Você pode matar um projeto, você pode matar uma vontade, você pode matar um propósito, você pode matar a sua vida. Existem pessoas que sentem tanto medo, que entram em processos patológicos de pânico ou de depressão e são levados à morte por não reagir a essas doenças psicossomáticas que nascem na mente e vão para o corpo, e às vezes nascem no corpo e vão para a mente. É o que está acontecendo com Elias aqui. Senhor, tira a minha vida. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Até aí, Gisele, até o 4. Elias, aqui, nesse 1 Reis 19, capítulo 19, versículo 1 a 4, ele tinha acabado de fazer uma oração para que Deus voltasse a dar chuva sobre Israel. E sabe o que aconteceu? Choveu. E muito. Mas deixa eu te contar essa história um pouquinho mais para trás. E ficar um alerta aqui, que eu já falei isso em outra pregação, e aqui é muito propício a isso. Você e eu nunca estaremos tão vulneráveis quanto logo após uma vitória. Eu e você nunca estaremos tão expostos, tão vulneráveis a todo tipo de ataque do que quanto após uma vitória. Eu acho uma coisa interessante que eu vejo quando os times ganham um campeonato. Qual é o comportamento dos atletas? Festa, alegria, sobe no caminhão, bebida. Já viram os atletas bebendo? Dizem que o Vampeta desceu aquela rampa bêbado, rolando, né? Ele estava bêbado. Dizem que é isso, né? Não sei. Todo mundo diz isso. Mas não precisa ir longe. Não precisamos acusar somente o nosso irmão Vampeta. É só você olhar os últimos campeonatos. Os caras em cima dos caminhões de bombeiro. Vai entrevistar um deles. Aí eu te pergunto, aquele comportamento tem a ver com uma vida de atleta? Totalmente vulnerável. Tá exposto ali, ó, para um repórter, para um hater. Tá totalmente exposto. Eu tô usando os atletas como figura pública porque a gente vê isso o tempo inteiro. Mas na nossa vida é assim também, irmãos. Quando a gente consegue uma coisinha a mais, o nosso nariz já sobe 2 centímetros, a gente fica refém do orgulho. Quando a gente consegue ter alguma coisa, a gente quer mostrar. Não é? Não há vida melhor do que a vida das redes sociais.
É mó barato a gente mostrar o que a gente tem para quem não tem. Você nunca estará tão vulnerável do que logo após uma conquista. A gente vai seguindo o modelo desse mundo e a gente vai repetindo isso. Em vez da gente dar valor no que nós recebemos, nós começamos a dar valor em mostrar o que temos. E aí você, não, mas quando eu faço a minha postagem lá, eu agradeço a Deus. Mano, Deus não tem Instagram, querido. Só você falar, não precisa. Deus não tem um Instagram, @Deus do universo, você marca ele lá e ele vai ver sua postagem. Não. É pra gente ver. Fala, pô, caramba, o cara tá bem, eu tô mal. Bom. O medo nasce quando a relação com Deus é rompida e eu nunca estou tão vulnerável quanto após uma grande vitória. E o Elias está aqui após uma grande vitória. É quando você vence algo importante, que você sente confiança, que vem um alívio, que gera até uma euforia. É justamente isso que pode te deixar vulnerável. Aí você começa a contar o que você camelou sozinho para gente que não precisa ouvir. E aquele só é o primeiro estágio do que Deus tem para fazer na sua vida. Aí você conta para alguém. Aí vem o diabo, ou ele manda um secretário e começa a colocar dúvida no seu coração. Não, mas você comprou isso? Você comprou esse carro? Mas você já viu a nova versão que saiu? Pronto, você já não gosta mais daquele. Você acabou de comprar, financiado em 48 vezes. Entendeu? Por quê? Porque a gente vai lá e quer contar a nossa vitória. Isso é uma necessidade de autoafirmação. Porque provavelmente em algum momento a gente teve situações de escassez que nos gerou rejeição. E a gente quer mostrar que o Deus da vitória nos deu alguma coisa para a gente se tornar naquela qualificação superior. Mas superior a quem? Ao seu irmão? Que Deus mandou você amar ele, como amar o seu próximo como a você mesmo? É para isso. Olha que loucura, irmãos. Olha que ponto nós estamos chegando. De não entender a base do evangelho. E como a gente vai respondendo às nossas emoções, espiritualizando com coisas dizendo que #blessed. Deus, né? Abençoado. Abençoado. E aí vem a queda emocional. Que é o que está acontecendo com Elias aqui, ó. Ele teve medo e fugiu. Após o pico da vitória, pode acontecer um vazio. Já viveu coisa de você querer muita coisa, na hora que você consegue, você já não sente mais prazer naquilo. Você quer o próximo. Aquele prazer ali tem um prazo de validade. Começa a vir um vazio. Porque esse vazio, essa insatisfação, ela não vai ser preenchida pelo outro. É uma sanguessuga. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. O Elias aqui vai sofrer esse momento de vazio. Acabou o propósito na vida dele. Ele vai ter uma queda emocional. Ele perde o foco. E aí ele passa a tomar decisões impulsivas. E eu tenho certeza que aqui nessa igreja ninguém toma decisões impulsivas. Eu tenho certeza que aqui os irmãos analisam prós e contras, pegam um papel, escreve prós de um lado, contra do outro, vai para um lugar, respira fundo, faz uma análise. Ninguém toma decisão impulsiva. Certo, Péricles? Ninguém compra uma... Não precisa se... Péricles já está contando os... Calma, Péricles. Isso é no confessionário. Calma. Claro que nós tomamos decisões impulsivas reagindo às nossas emoções e aos nossos sentimentos o tempo inteiro e o pensamento passa longe. O pensamento, que é a questão lógica, não funciona. Eu vou na emoção. E foi assim que o meu nome foi parar no Serasa. Já viu aquela... Já viu esse post já? E foi assim que o meu nome foi parar no Serasa. É assim que a gente fica pagando dívida de cartão. É assim que a gente compra uma roupa que a gente usa uma vez, depois não usa mais. Compra uma bolsa achando que ela era daquele jeito. E quando ela chega, fala, nossa, na foto era uma coisa, na
Na vida real é outra. Impossível. Eu só estou falando de coisas materiais, mas eu posso falar daqueles filhos que não falam com o pai há 5 anos. Porque um dia teve uma briga. O sobrinho que não fala com o tio. O irmão de igreja que saiu de uma igreja e foi para outra e não fala com aquele outro irmão que vão morar no mesmo céu. Dá para entender? Como é que vai ser lá no céu? Ele vai pela rua de ouro e o outro vai pela rua de diamante? Não vai ser. Hã? Não vai ser. O pastor falou que no céu não vai dar para ser assim. Não. Pois é, não vai ser no céu. Porque essas coisas são coisas para serem resolvidas enquanto há tempo. Só que as nossas decisões impulsivas faz que gerem comportamentos em nós e fixe pensamentos do tipo, eu só vou falar com ele se ele vir falar comigo. Você criou uma lógica no seu pensamento. Estabeleceu um sistema. Só vai dar certo se for assim, porque você está reagindo a decisões impulsivas. Isso vai desde compra até as relações mais profundas da nossa vida. O rei Acabe, que é o rei que está reinando nessa situação de Elias aqui, quando ele foge por causa que tem medo, e Obadias, que é o administrador do palácio do rei, estão à procura de fontes de água, porque não está chovendo em Israel há 3 anos, lembra que eu falei? Elias ora e não chove, só que não está chovendo por 3 anos, irmãos, por causa de uma palavra que Elias disse. Ele foi, Acabe falou, olha, não vai chover em Israel. E não chove por 3 anos. Irmão, se a gente já fica doente em 15 dias sem chuva, aqui em São Paulo, 1 mês de chuva já começa a vir os alertas das represas. Imagina 3 anos sem uma gota de água. Se não tem água em cima, não tem água embaixo. Porque uma alimenta a outra. E as fontes começaram a baixar. Então Acabe e Obadias vão atrás de água. Eles se dividem com 2 comitivas, o rei e o administrador, eles vão atrás de água, cada um para um lado. E o Obadias, o administrador de Acabe, ele encontra Elias, porque Deus mandou Elias, vai agora e volta. Elias está em um lugar que eu já vou falar para você. Volta lá e fala para Acabe que vai vir chuva. Então Elias está vindo em direção, de novo, a Israel, e Obadias encontra Elias no caminho. Eu não vou poder contar toda a história, mas você vai ler os capítulos 17, 18, 19. Lê os 3 últimos, os últimos capítulos que está entre 16, 19, 20 de primeiro livro dos reis. Depois você vai ler no segundo livro dos reis, o capítulo 1 e 2, que vai ter a conclusão da história de Elias. Então são esses 6 capítulos que contam ali a história de Elias. Então Elias está voltando de um lugar e encontra com Obadias. E Obadias fala, olha, que bom que eu te encontrei, porque Obadias era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que Obadias, quando Jezabel começa a perseguir profetas, Obadias é um homem que esconde profetas. E é com Elias que Obadias se encontra. E Obadias fala, olha, é para eu ir falar para o rei que vai voltar a chover? Você quer que eu vou? Não, vamos lá comigo. Ou que você está aqui? Não. Se eu chegar lá e o Espírito de Deus te levar para outro lugar e ele não encontrar você, ele vai mandar me matar. E Elias diz, não, eu vim aqui trazer essa mensagem, que vai voltar a chover. Então Obadias vai de encontro a Acabe e traz Acabe para onde está Elias, para receber a mensagem que vai voltar a chover. Isso está no capítulo 17. Esse homem, eu estou contando a história do fim para o começo. Esse homem que diz que não ia chover, há 3 anos atrás, quando ele fala assim para Acabe, ó, não vai chover durante 3 anos. Deus fala assim para ele, para Elias, Elias, você vai morar lá na beira do Jordão. Vai morar na beira do Jordão, você vai montar sua cabaninha lá, seu acampamento lá. Você vai beber água do Jordão e você não se preocupa, porque eu vou te mandar comida. O iFood de Deus para o Elias eram corvos, que traziam para Elias pão, carne. E é o que nós precisamos para viver. Carboidrato, proteína e água. Carboidrato, proteína e água. Ele tinha isso durante 3 anos. Só quando foi chegando perto dos últimos 3 anos, aquele riacho que ficava perto do Jordão secou.
que Deus diz para ele? Seguinte, agora você vai morar na casa de uma viúva. Essa viúva, ela está lá em Serepta, você vai encontrar com essa viúva, ela vai te dar comida. Meus irmãos, ele encontra com essa viúva, ela só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Só que ele encontra com a viúva, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, mas ele tem uma palavra. Ela vai te sustentar. A Bíblia diz, você vai ler isso nos capítulos 17 e 18, depois, que ele fica na casa dessa mulher. E ele fica durante o tempo que Deus manda, o tempo que tem essa seca, e não falta o azeite, e não falta a farinha. E está tudo bem. Essa região não era uma região onde os homens adoravam a Deus. Esta mulher, provavelmente, não era uma israelita, até por onde ela nasceu, até por onde está a cidade. Ela não acreditava muito em Deus, essa é a verdade. Mas mesmo assim, como ela vê o milagre das coisas, ela aceita o Elias na casa dela. Só que o que vai acontecer? O filho dela vai morrer. Ela está lá um dia cozinhando com a pouca farinha e com pouco azeite, que não acaba nunca, e que quando acaba talvez alguém traga. Eu não sei como é que Deus providenciava as coisas, se nascia o azeite do fundo da panela, se essa farinha, sei lá, à noite ia lá um duende e colocava mais farinha. Eu não sei, irmão. Só sei que era uma coisa sobrenatural. A irmã Vanilda está dizendo que não é duende. Não sei. Se Deus usou a mula para falar com um Balaão, não vai usar um duende, né? É brincadeira, só para você entender que é uma coisa que não dá para explicar. Assim como não existe duende, não dá para explicar que no momento onde tem seca, uma mulher que é viúva e só tem um filho, está sustentando com pouca farinha e pouco azeite por anos. Esse é Deus. Esse é o Deus de Elias. Esse é o Deus que deu uma palavra para Elias. Amém? Então, pois bem, só que aí está tudo bem lá, tudo bem no reino da Dinamarca, morre o filho dela. Fica doente, começa a sentir dor, morre. Morre o filho. Aí ela vem para o Elias e fala assim, bom, por que você veio para minha casa? Ela vai perguntar para o Elias, você veio aqui para meu filho morrer por causa dos meus pecados? Você está descontando meus pecados no meu filho? Aí o Elias pega o menino, deita o menino, um lugar morto, vai deitar 3 vezes sobre ele, vai fazer uma oração pedindo que Deus ressuscite aquele menino. E o que acontece? Ele ressuscita. E ela pega Elias pega agora esse menino vivo, leva para sua mãe e fala, aqui está o seu filho. Sabe o que ela faz? Ela fala, agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus fala através de você. São 2 milagres. São 3 milagres. É o milagre da farinha e do azeite, que não acaba. É o milagre da ressurreição e é o milagre da salvação. Essa mulher recebeu o maior milagre, quando ela entendeu que havia um Deus de Israel. Pois bem, depois que acontece isso, que o filho da viúva morre, o Elias ressuscita esse menino, a viúva se converte, então Deus manda dizer que vai ter a seca, e que a seca acabou, e é nesse momento que vai encontrar, agora voltando para o começo da nossa história, que ele volta da casa da viúva e se encontra com Obadias e fala, acabou a seca. Precisa avisar isso para Acabe. Só que Deus está fazendo com Elias e com Israel, não é simplesmente um processo de secou a água. Não. Secar a água, irmãos. Jezabel e Acabe tinham acabado com a adoração em Israel. Eles estabeleceram Baal e Aserá como deuses de Israel. E Jezabel comia na mesa de Jezabel, ela sustentava 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. A nação de Israel estava corrompida, Mateus. Não havia adoração ao Senhor. Os poucos profetas que existiam estavam em fuga, estavam escondidos. Mas existiam. Mas estavam se escondidos, porque se eles se manifestassem, eles eram mortos. Caçadora de profetas, Jezabel era. Tem o caça-fantasma? Não tem o motoqueiro fantasma? Então, Jezabel era caçadora de profeta. Falou que adorava a Deus, Paulo Gato. Aí o Elias faz o seguinte, Fábio. Fala o seguinte, ó, manda
o Acabe vir, só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos se encontrar, o ponto de encontro vai ser lá num monte chamado Carmelo. E nesse monte nós vamos fazer uma adoração. E lá nesse monte nós vamos descobrir se existe o Deus Baal e Aserá ou o Deus Jeová. Beleza, tá marcado o MMA. Só que não vai somente o povo. Porque curioso tem, não vai somente os profetas e o rei. Curioso tem em todo lugar, vai o povo inteiro. Vai o povo inteiro. A nação inteira vai. Vai e se prostra lá no Carmelo e fica esperando. E o desafio é, vamos montar um altar. Vou colocar o sacrifício em cima. O animal cortado em cima. Se Baal e Aserá existir, vai descer fogo do céu. Se Deus existir, vai descer fogo do céu. Quem não mandar fogo aqui é o falso Deus. O desafio era esse. E o Elias, irmão, ele era um homem, ele gostava de brincar com o perigo. Ele falou, pode primeiro. Ao nível de confiança, ao nível de relação que Elias tinha com Deus. Falou para eles, pode ir primeiro. E começa, irmãos, 400 profetas de Aserá, 450 profetas de Baal, a invocar esse falso Deus. E dançam ao redor do altar levantado, e se cortam, e entram em transe. Aí o Elias fala assim, você vai ler lá no capítulo 18 e capítulo 19. Grita mais alto. Quem sabe o seu Deus saiu. Quem sabe ele está viajando ou fazendo outra coisa. Gritem mais alto. E sabe o que começa a acontecer? Eles começam a gritar mais alto. Eles começam a falar mais alto. E eles falando mais alto, o transe aumenta. E Elias espera então até o meio-dia. Cansaram, pararam, não aconteceu nada. O Elias fala, bom, agora é minha vez. Vamos primeiro organizar a casa. Pega as igual o Pérez estava organizando a casa aqui hoje de manhã, no púlpito. Pega 12 pedras, organiza o altar que está quebrado, ajunta 12 pedras, faz um buraco quadrado ao redor do altar, onde cabe 12 litros de água, põe o cordeiro em cima e fala para alguém que está lá ajudante, traz água, joga em cima. Jogou a primeira vez, jogou a segunda vez, jogou a terceira vez, jogou a quarta vez. Na hora que encheu ao redor de água, então... Abra comigo aí. Vamos ler, Gisele. 1 Reis, por favor. Você vai pegar, por favor... Pega no capítulo 19... Deixa eu te dar a referência correta aqui. A partir do 28. Capítulo 18, versículo 28. 18 e 28. Então, gritaram mais alto. E como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo, venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse, teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou, encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse... Façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse, agora façam o mesmo pela terceira vez. Eles seguiram sua instrução e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
Prova hoje que és Deus em Israel e que sou o teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua, ó Senhor. Responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. Qual que era o objetivo de Deus e Elias? Religar o homem de novo a Deus. Sempre esse é o propósito de Deus. O que está acontecendo aqui não é uma medição de força. Esse altar mentiroso, esses deuses mentirosos precisam ser destruídos. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prendam todos os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. O povo os prendeu, e Elias os levou para o riacho de Quislom, e ali os 850 profetas aniquilados pela mão de Elias. Fogo do céu, existe só um Deus. Rapaz, eu não sei você, mas eu, se estivesse no lugar de Elias, eu ia entrar na cidade, peitão estufado, igual o Trump quando pegou o Maduro lá. Sabe? Aqui é uma exposição de poder num nível. Só que eu vou te contar uma história. Aconteceu tudo isso, não aconteceu? Acabe está aqui. Obadias está aqui. Elias está aqui. Só que tem uma mulherzinha, casca de ferida, chamada Jezabel, que ela não está aqui, irmãs. Para ela não está vendo nada. Está acontecendo tudo isso aqui e a Jezabel está lá no palácio. E olha, irmãos, eu estou para ver um homem frouxo, mas que nem Acabe na Bíblia. Se a gente fosse fazer uma lista dos homens frouxos da Bíblia, talvez Acabe estaria lá como o primeiro. Por quê? Abre lá, Gisele. No versículo 17. Não, desculpa. No 19. Versículo 1. É isso aí, ó. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito. Esse contou aqui é um contou do tipo: e agora, o que eu faço? Apanhei na rua, Jezabel. Tomei um pau do Elias. Os seus profetas, como na sua mesa, ele acabou com todos. Aqui, irmãos, era a hora do Acabe falar: tá bom, Elias. Deu. Chega. Já entendi tudo. Acabou. Vou voltar para casa. Quer que eu te dou Jezabel também já para você acabar com esse negócio? Mas Acabe tinha dedo podre para a mulher, né? A Jezabel era consultora dele, Péricles. Era influenciadora dele. Ele só fazia as coisas a partir de Jezabel. Pode olhar os textos. Depois ele vai chorar por causa de uma vinha. Vai para dentro do quarto, fica parecendo um bebê chorão. Dentro do quarto. Você vai ver essa outra parte da história até o final do... Vai em depressãozinho. Por quê? Porque eu queria aquela vinha tão bonita. Queria a vinha. Mas não é essa parte da história. Estamos aqui na anterior. Dele chorar para as pitangas para ela. E ela, como era a Maria bonita da história, ela que era o lampião da casa. Então tá bom. Manda um recado para Elias, que amanhã, por essas horas, o que ele fez com os meus profetas vai acontecer com ele. E a Jezabel, irmãos, ela tem aqui um significado simbólico.
Nós vamos ver o nome de Jezabel de novo lá no Apocalipse. Mas o significado de Jezabel na Bíblia, o que essa mulher significa, eu coloquei 4 coisas aqui: idolatria, manipulação, sedução através do poder e corrupção moral e espiritual. O que estava acontecendo com Israel era fruto de Jezabel. E ela era conhecida, como eu disse aqui aos irmãos, como essa exterminadora. A ponto do Elias ter feito tudo isso, e agora, tudo isso o quê? Não só os profetas, irmãos. Elias, Deus mandava comida para ele. Elias não precisava ter a evidência da morte dos 850 profetas para saber que Deus estava com ele e que Deus cuidava dele. Mas até então ele não tinha mexido com a coisa dos outros, né? Agora ele foi mexer com 850 profetas da Jezabel, da matadora de profeta. Se você ler o texto direitinho, quando o Obadias vai falar com Elias, obrigado. O Obadias vai falar assim, ó: Acabe te procurou em todos os lugares e nações. Ele já estava sendo perseguido muito antes dessa hora. E Deus estava guardando ele aonde? Em Sidom. Sidom era onde nasceu Jezabel. É a mesma coisa que eu estou fugindo da polícia e vou me esconder dentro da delegacia e a polícia não consegue me achar. Foi o que Deus fez com Elias. Ele mandou para Serepta. Serepta era a região onde Jezabel tinha nascido. E eles não encontraram Elias lá. Talvez por isso mandaram para casa de uma viúva. Quem vai olhar para uma viúva? Coisas que estão no texto que a gente não consegue saber. Mas é muito interessante a forma que Deus guarda os seus. Amém? Mas gerou medo no camarada. E o que é o medo? Estou terminando. O medo é uma reação natural do corpo, que surge quando exige alguma situação de ameaça. Ele está sob ameaça? Sim. Ele está sob perigo? Sim. E que desencadeia uma resposta de sobrevivência do organismo para lutar ou fugir da situação. É isso que está acontecendo aqui? É exatamente isso. Ele vai fugir. Por isso esse tipo de emoção se caracteriza pelo aumento dos batimentos cardíacos, respiração rápida, contração dos músculos, porque está sob ameaça. No entanto, o medo pode ser desencadeado por situações que normalmente não causam essa emoção, como lugares fechados, animais ou objetos, podendo se transformar em fobia, como eu disse aqui, que é o medo exagerado. A ansiedade também pode causar medo, pois leva a pessoa a sentir antecipadamente que algum acontecimento ruim vai acontecer. Então ela começa a tomar as suas decisões por aquilo que ainda não aconteceu. Será que é o que está acontecendo com Elias? Como a gente identifica o medo? O medo pode ser percebido através dos sinais, como espanto, arregalar dos olhos, tremor, um suor excessivo, tentativa de correr ou de se esconder de qualquer ameaça. Eu dei a definição técnica aqui do medo. Depois você vai receber isso lá no seu arquivo. Mas nós estamos vendo na prática o que está acontecendo com Elias. Agora, irmãos, se o Elias, o grande profeta de Deus, teve medo, será que a gente vai ter medo? Vamos lá, vamos começar do começo. Alguém aqui já conseguiu fazer não chover 3 anos? Não? Tá bom. Alguém já orou para voltar a chover? Não, tá bom. Alguém já ficou na casa de uma viúva sendo alimentado por um azeite e uma farinha que não acabava? Não, tá bom. Alguém aqui já ressuscitou? Alguém morto lá? Orou 3 vezes? Um adulto foi num fúnebre lá, num velório e falou, não, isso aqui não vai morrer agora não. Foi alguém? Você já? Alícia, temos aqui um Elias. O Eric já teve essa experiência, glória a Deus, pela vida da Alícia. Alguém aqui já entrou num desafio espiritual para provar que Deus existe e que só existe um único Deus na sua vida? Levanta a mão. Ninguém? Quem aqui já expulsou demônio? Todos vocês já fizeram isso então, queridos. Porque o que está acontecendo aqui
É isso. É o mal sendo derrotado. Amém? Agora, Elias tinha uma característica. Ele era conhecido como profeta do fogo. Uma vez foram prender ele, ele matou 100 caras. Mandaram uma comitiva, morreu 50. Mandaram uma segunda comitiva, morreu 50. Por que morreu 50? Porque quando foram prender ele, desceu fogo do céu, matou 50. E ele que mandou descer fogo do céu, não foi Deus. Ó, fogo do céu sobre eles. A Bíblia diz que a terceira comitiva que foi, o cara foi ajoelhando. O comandante foi ajoelhando. Elias, pelo amor do seu Deus, eu só vim aqui trazer um recado. Não precisa me matar. Poupa a vida desses 50 que estão comigo. Você poderia, por favor, ir até Acabe, que ele está te chamando? Foi assim. Então, esse homem, irmãos, ele tem essas experiências. Mas agora ele está fugindo de uma mulher. E, irmã Vanilda, sem questão de preconceitos aqui. Irmão, apanhar de mulher, para os homens, se ela não for uma lutadora de MMA, é muito vergonhoso. Para o cara que tem esse histórico aqui, irmãos, se Deus matou 850 profetas pela mão de Elias, o que seria Jezabel? Mas é isso que o medo faz. Tira o raciocínio. Porque o que nós estamos fazendo aqui é racionalizar depois da história acontecida, certo, pastor? E na hora que você está com medo? Ah, queridão. Quem aqui já pulou muro correndo de cachorro, que pulou muro que nem imaginava que ia conseguir? Por que seu corpo fez isso? Olha a capacidade do nosso corpo. Joga o cortisol lá pra cima, joga a adrenalina lá pra cima, você tem uma reação que você nem imagina. Medo. Fuga. É isso que está acontecendo com ele está fugindo. Ele foi paralisado pelo medo depois de ver fogo cair do céu. Ele se escondeu. O mesmo homem que enfrentou os profetas de Baal fugiu de uma mulher. O poder dado ao medo fez ele dizer, está nos outros versículos, eu quero morrer. Sabe quem dá poder para o medo? Exatamente. Todo o poder que Elias tinha para clamar a Deus, ele transferiu para uma emoção. Será que você quer fazer alguma coisa na sua vida e você já está pensando isso há muito tempo e você sabe que isso vai transformar a sua vida, mas você tem? E cada vez isso vai ficando mais forte e mais forte e mais forte e mais forte e você não sai do lugar. Você está paralisado. Esse medo fez Elias fugir. Mas não foi só fugir. Ele foi para o deserto. E não foi só para o deserto. Ele foi para uma caverna. E eu vou dar um salto aqui para nós terminarmos. 1 Reis 19, versículo 8. 1 Reis 19, versículo 8, por favor. E Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada. Depois você vai ler aqui esse capítulo 19 inteiro, você vai entender o que é esse alimento. De 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna aonde passou a noite. O medo fez Elias sair do palco da vitória e ir para a caverna do isolamento. Vou repetir. O medo fez Elias sair do palco da vitória para uma caverna de isolamento. Qual que é o sentido espiritual e psicológico que tem aqui? O medo pode anular temporariamente a sua fé e a sua coragem. Quando o medo sobrevém em nós, a nossa fé parece pequena e a nossa coragem não existir. Pode te fazer esquecer vitórias passadas. Esse homem agora que está dentro de uma caverna, tem tanto testemunho, tanta coisa boa para lembrar do que Deus fez e nisso se apoiar para continuar, mas ele vai para dentro de uma caverna. Leva a se isolar, a ficar paralisado e até desistir. Porque o que está acontecendo aqui com Elias, ele não quer mais fazer a obra de Deus, cumprir o chamado dele, executar aquilo que Deus tem para ele. Ele entra dentro de uma caverna e para ele ali está bom. A caverna não é apenas um lugar físico. Quando a nossa mente começa a ficar retraída,
quando a gente não quer fazer aquilo que a gente sabe que vai mudar a nossa vida, a gente quer ficar paralisado mentalmente, essa é a nossa caverna. O nosso coração, os nossos sentimentos, quando ele começa a ficar muito cansado das coisas, a desistir daquilo que é importante, a perder o foco no chamado que Deus tem para a sua vida, essa é a sua caverna. O momento em que a pessoa se esconde de decisões, se esconde das pessoas, foge do seu propósito, isso é uma caverna. E você está sendo empurrado para dentro dessa caverna por causa do medo. E aí, nesse mesmo capítulo 19, no versículo 13, diz assim: E quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. Ouviu quem? Deus falando com ele, através de uma brisa suave. E uma voz disse: O que faz aqui, Elias? Já ouviu uma pergunta parecida com essa? O que está escrito lá no 3:10 de Gênesis? Onde é que você está, Adão? Deus não sabia que Elias estava aqui? Por que ele está perguntando isso para Elias? Se ele sabia exatamente onde Elias estava e com os seus olhos de GPS está seguindo Elias, o anjo o alimentou, andou 40 dias, 40 noites, chegou no Monte Sinai, entrou na... Deus está vendo tudo. Não só vendo, mas sabendo o que Elias vai falar antes que saia da boca dele, certo? Então por que Deus está fazendo essa pergunta para Elias? Sabe por quê, irmãos? Porque as nossas emoções só são reveladas, viu? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Talvez esse seja o momento mais importante dessa pregação. As nossas emoções só são reveladas quando a gente fala. Você tem que pôr para fora. Vai ser falado de muitas emoções aqui, muitas emoções aqui. Só que a emoção, ela só é entendida quando você fala. Então se você é aquele que fala, eu prefiro guardar para mim, vai morrer nessa caverna. A gente manda buscar seu corpo lá dentro, não tem problema. Mas eu não conto para ninguém. Sério, para ninguém. Deus não levantou ninguém que você possa contar as coisas. Não tem ninguém. Esse é o sentimento que Elias tem, que não tem ninguém para ele conversar. É claro que não tem. O servo ele abandonou lá atrás, antes de entrar no deserto. Ele mesmo já pôs o cara de escanteio. Vou andar sozinho. Já que é para eu morrer, que eu morro sozinho. E aqui ele vai dizer ao Senhor que ele é um cara 10. Que ele é zeloso, que ele não mentiu, que ele fez tudo certinho. Só que lá em Israel está tudo perdido. Ele fala assim, lá em Israel, os profetas lá te negaram, viu? Você não está sabendo? Os profetas lá te negaram. Só que Deus vai dizer para Elias, primeiro, eu não acabei a obra na sua vida. Você tem coisa para fazer. E segundo, baixa a sua bolinha. Tem 7.000 homens que não se prostraram a Baal. Igual você, eu tenho 7.000. Eu escolhi fazer com você, Elias. Mas eu podia fazer com qualquer um dos 7.000, porque eles nunca se prostraram a Baal. Às vezes a gente acha que as histórias de Deus na nossa vida é por causa de nós. Não é por causa de nós. É por causa do Deus que está em nós. E sabe o que está se revelando aqui com Elias? Que ele é pó. Que ele é homem. Que ele está sujeito às mesmas paixões. Um homem sujeito às mesmas paixões. Um medo que levou ele a entrar dentro de uma caverna. Um homem poderoso, mas foi tomado pelo medo. E o texto vai nos dizer o seguinte, que Deus dá ordem, você vai ler depois na sua casa, o capítulo 19 inteiro, você vai ver que o propósito e a missão de Elias continuam. Deus vai continuar usando Elias, porque ele vai, por exemplo, levantar a Eliseu. A história não acaba em Elias. Mas esse homem, olha que coisa linda. Porque o maior medo que você tem, o maior medo que eu e você temos, irmãos, preste atenção nisso. Deus já tem a resposta para ele. Elias está com medo do que aqui? Não, isso. Ele está com medo do quê? Está com medo de morrer. Ele está com medo de morrer. O medo de Elias é de morrer. E a assassina vai ser a Jezabel. Eu quero te fazer uma pergunta, você que já conhece a história. Elias morre? Escolhe o seu maior medo aí, ó.
Deus já tem uma história ao contrário dele. O que você não quer enfrentar é o que vai glorificar o nome de Deus na sua vida, a ponto de ser uma história nunca contada. Tem outro cara na Bíblia que apareceu uma carruagem de fogo com cavalos de fogo e que dividiu no meio Elias de um lado, a carruagem passou no meio de Elias e Eliseu e dividiu eles. A Bíblia diz que num redemoinho Elias foi levado ao céu. Aí vieram os profetas e falaram o seguinte: não, peraí, o Espírito pode ter levado ele para outro lugar. Procura ele no deserto aí. Eliseu falou: não, gente, ele foi para o céu mesmo. Não, mas ele pode ter aparecido. Tá bom, então procura. E dizem que os homens procuraram Elias, e depois voltaram. E Elias nunca mais foi visto. Aí você vai chegar no céu, Elias vai falar pra você: rapaz, nem te conto, eu tinha um medo de uma Jezabel que tinha lá. Você não sabe a nave que Deus tinha para mim me esperando. Qual é o seu medo, querido, nessa manhã? Qual é o seu medo, minha querida, nessa manhã? O que está te paralisando? A caverna não é o seu lugar. Chega! Para de ter medo. Deixe que o poder de Deus atue na sua vida para te gerar essa coragem, porque a Bíblia diz que Elias vai voltar e cumprir o que Deus tem na vida dele. E esse homem vai ser arrebatado numa carruagem de fogo. Eu vou mandar o texto para os irmãos. Tem mais coisas aqui que eu não falei. Você vai ler, se Deus quiser, e se você quiser, você vai ler esse texto na sua casa, e Deus vai falar ao seu coração. E o último versículo que eu vou ler aqui, que está em 1 João, por favor, Gisele, 1 João 4,18. E eu termino aqui. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo. Quem tem o perfeito amor por nós? Deus. Quando é que nós vamos sentir medo? Se Deus está aqui e nós estivermos aqui. Mas quanto mais nós nos achegarmos de Deus, menos não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu pai há tanta morada. Se não fosse assim, eu tinha dito para vocês, eu vou para lá e vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Precisa ter medo da morte? Não. Pastor, mas eu estou cheio de dívida. É mesmo? Jesus falou assim: ó, olha para os pardais, para as aves, olha para o leiro dos campos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Se eu cuido das aves e cuido dos lírios, não vou cuidar de vocês? O que vale mais, a vida ou as coisas? Irmãos, para todos os nossos medos, Deus tem uma palavra. O problema é que nós estamos nos distanciando disso. Mas se nós voltarmos a esse amor perfeito, o que vai acontecer com o medo? Lançado? Pois o amor perfeito lança fora todo o medo. Então, a forma de nós sairmos da caverna do medo é sairmos e ouvirmos a voz de Deus. Elias não voltou para a caverna. Dali ele foi embora. Então, se você está saindo da caverna do medo nessa manhã, não volta não, viu? É daí para frente. Amém? Deus abençoe os irmãos.